Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas, né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João 23, em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo I primeiro, João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Caramba isso. Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013, né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia para todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém, no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. Né? E pedras do Coliseu foi para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, né? Bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, né? A Bento XVI sai, e entra em cena o Francisco, que é o 7º. Sem criticar os fiéis, tá? Sem criticar os fiéis, tá? Então nós estamos entrando, eu repreendo em nome de Jesus todo impedimento agora, Senhor. Seja repreendido, Pai, que o Senhor possa adentrar nesse lugar. Esse lugar é seu, é santo. Repreendo todo demônio observador. Não tenho medo e eu quebro em nome de Jesus, através do poder do Espírito de Deus que está comigo. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um conteúdo fantástico, um conteúdo bom para vocês. Nós ficamos sabendo durante a semana que o nosso Papa Francisco, né, não se encontra muito bem de saúde. E ele estava num estado crítico há alguns dias atrás, tá? E segundo as condições clínicas do pontífice de 88 anos, que é a idade do Papa Francisco, que enfrenta uma dupla pneumonia, está internado há 12 dias. E aí ele teve um quadro de melhora, irmãos. Então nós como cristãos, irmãos, temos que sempre desejar o bem, que ele se recupere, que ele se restitua, né? Ele volte de novo às atividades que ele tinha, né? Ele foi submetido a exames de sangue, uma tomografia computadorizada do tórax. Então, ou seja, era algo grave, ele está um pouco obeso, né? Então, tudo isso corrobora para que essa insuficiência renal que o Papa Francisco enfrentava nos últimos 2 dias aumentasse um pouco mais. Então, teve um boletim aí do G1 que afirmou que o Papa teve uma melhora, né? E na quarta-feira, na tarde da quarta-feira, ele melhorou um pouco mais. Tem muita gente falando sobre o 8º rei da profecia bíblica de Apocalipse. Então, eu gostaria de, mais uma vez, irmãos, olha, como isso, eu quero agradecer aos irmãos que estão dando importância para esse vídeo que eu soltei do Daniel Mastral sobre o dia 28, né? Nós estamos hoje, dia 26, eu estou gravando esse vídeo, há 2 dias desse dia,
E agradeço a vocês e pela curiosidade das buscas. E eu vou reagir a muitos vídeos do Daniel Mastral. O canal do Daniel Mastral precisa ser preservado. Precisamos baixar os vídeos do canal desse homem, porque ele sabia de muita coisa. E muitos vídeos dele ali nos alertam de muitas coisas. Então nós devemos conjecturar aqui nesse canal sobre o Daniel Mastral. Gosto muito do Daniel Lopes, porém também do Daniel Mastral, que tem muito conteúdo sobre teoria da conspiração, que nós sabemos que não é uma teoria da conspiração, né, irmãos? É algo real, algo que realmente aconteceu. Então, voltando, eu queria ver com vocês aqui, nós vimos no começo um pouquinho desse corte, que é para atrair vocês, eu coloco o corte no começo, mas eu quero ver na íntegra esse corte sobre a profecia dos papas, tá? Que Daniel Mastral fala. Faz muito sentido sobre os montes, né? Os picos de 7 montes que fala que Roma tem, e sobre o Papa, se vocês forem ver na religião católica, ele é um rei. O Vaticano é quase como se fosse um país, então ali ele é um tipo de rei. E é um rei que é respeitado, adorado e cultuado pelo mundo inteiro. Todos respeitam o Papa. Então alguma coisa bíblica existe nisso aí, tá? Então eu quero que vocês assistam comigo esse corte na íntegra, né? Já assistiram um pouquinho no começo, agora vamos assistir o corte inteiro para a gente estar reagindo sobre isso. O que vocês acham disso? E antes de mais nada, meus irmãos, nós estamos aqui já com 405 inscritos. A nossa meta nesse mês 3 aqui, esse dia 28 não acontecerá nada tão grave, né? Nós chegamos aos 1.000 inscritos e esse canal, enfim, ser monetizado. E eu gostaria da ajuda de vocês que estão entrando aí, assistindo os vídeos. Eu só vou trazer conteúdo inédito para vocês, tá? E gostaria muito de que vocês compartilhassem esse conteúdo com as pessoas que às vezes nem conhecem esse assunto, tá? Sem mais demoras, vamos pro vídeo e já já a gente volta a trocar uma ideia, beleza? Vamos lá, vamos lá. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Sobre o 8º rei. Então, todo mundo conjectura quem é o 8º rei e tal, né? E agora tem o Francisco. O que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? É, porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o 7º. Então tá para vir o 8º. Tá para vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o Não, que o vai próximo, vir. O que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, você vai ver uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá então. O 8º cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O 8º rei? O 8º rei, aliás. O 8º rei é aquele que vai ser o falso profeta, né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade... Se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né? Estatisticamente, em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, do ebola e tal, eu sei. Então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. Essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte?
É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, É? que é a morte mesmo, né, mas tem mil coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, Tá. a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação, Exatamente, eu já tô preocupado né? aqui, cara. Não sofre por antecipação, tem que ir com calma, né? É isso que está dito para esse momento. Os sinais se emolduram ao nosso redor e nos dão essa indicação, né? Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus. A história da igreja diz, na época dos reis, que eles, dos conquistadores das terras, muitos conquistadores, como por exemplo vai Alexandre o Grande, conquistavam as terras, como Nabucodonosor, eles conquistavam as terras, eles conquistavam muitas regiões. E nessas regiões, como eles faziam essas conquistas, eles pegavam as mentes mais inteligentes do povo que eles conquistaram e pegavam para servir a eles, tá? E convertiam eles para as religiões deles, para os deuses deles, esses invasores, dominadores. A Igreja Católica é estabelecida em muitos desses lugares. O porquê que ela se corrompeu? Porque vinha um Deus lá, digamos, vamos lá, vamos fazer uma conjectura legal aqui. Vinha um conquistador, um rei viking, que adorava entidades como Dagon ou como Moloch. Aí o que a igreja fazia? Para a igreja não perder aquele lugar, para ela não ser destruída, conquistada, ela aderia aos deuses desses reis aí e aderiam a eles para que eles pudessem se converter ao cristianismo. O cristianismo naquela época, né, era considerado um só, não tinha o protestante e o católico. Algumas pessoas que estavam ali viram que isso estava infectando a igreja. Disso aí nasceu a igreja protestante, né? Se separou, porque essa igreja católica ela se corrompeu. E aí nisso entraram muitos deuses pagãos para dentro da igreja. Por isso que o Vaticano é simbolizado por muitas coisas malignas, como serpentes, como dizem que lá a biblioteca de Alexandria não foi queimada totalmente, há livros de rituais presos lá no Vaticano. O Vaticano, além de ser uma cidade secreta e misteriosa, existem muito conteúdo de bruxaria, de feitiçaria lá dentro do Vaticano. Tanto que coisas de Salomão, que escritos perdidos de Salomão, magias, livros, estão no Vaticano. Né? Então ali é um lugar que existem muitos maçons, existem muitos satanistas que adentram nesse lugar. Nenhum livro que eu li sobre do William Schnoebelen, se eu não estou enganado, é Lúcifer Destronado ou Maçonaria do Outro Lado da Luz. Ele fala que ele se tornou um bispo de uma igreja católica e tinham essas práticas de satanismo. Né? Muitos bispos ali são satanistas, muitos jesuítas são satanistas. Então tem muitas coisas misteriosas no Vaticano, enfim. A igreja corrompida é essa igreja adornada de ouro. Você vê isso hoje, você vê isso, as roupas, as cadeiras que os papas sentam, o poder da igreja católica em si hoje. Então nós voltando nesse assunto, o que acontece, irmãos? Algo que agora o Daniel Mastral diz sobre esse oitavo rei, que vai surgir um oitavo papa depois do Papa Francisco. E você viu o que ele falou sobre as somas dos números de papas, somado como se fosse 2025, dá o número 6, ou seja, um membro da trindade satânica, da trindade do mal, porque Satanás ele só imita as coisas que Deus faz. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás vai vir com a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta é um sistema que nós estamos conjecturando em muitos vídeos que possa ser esse negócio de IA, inteligência artificial e tal. O falso profeta é um religioso que vai aplaudir e vai dar o selo ISO 9000 para o anticristo, que é um político militar que vai atuar ali. Então, essas três pessoas precisam entrar em cena, totalmente usadas por Satanás, totalmente usadas
pelo próprio diabo, tá? Então, o que ele está querendo dizer sobre isso? Ele está querendo dizer o seguinte, meu irmão, que se o Papa Francisco, por intermédio dessas coisas que aconteceu com ele vir a falecer, o próximo Papa que entrar já vai ser o Papa do fim dos tempos, ou seja, nós estamos próximo do fim dos tempos. Lembrando que na época que o Daniel Mastral fez esse vídeo aí, que ele estava vivo, o Papa Francisco ainda estava com sua saúde totalmente restaurada. E hoje, né, em fevereiro de 2025, nós vemos o que está acontecendo com o Papa, o que será que vai acontecer com ele, né? E aí começa a entrar mais uma vez o que o Daniel Mastral sabia sobre tudo isso, irmãos. É muita preciosidade. Vocês que estão assistindo esses vídeos aqui, se você tiver a condição de salvar os conteúdos do canal do Daniel Mastral, eu vou tentar fazer isso, salvem os vídeos dele, porque tem vídeos que ele fala sobre muita coisa. Eu vou estar lançando um vídeo aqui ainda na semana que vem sobre a substância, tá, irmão? Uma substância chamada adrenocromo. Vocês vão entender o que é isso. E isso está contagiando muitos artistas, muitas pessoas de Hollywood e de outros meios, tá? Voltando ao nosso assunto aqui, o que o Mastral quis dizer? Ele quis dizer que existe um oitavo rei, e no Apocalipse fala de um oitavo rei também. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está tentando nos dizer, o que a Bíblia está tentando nos falar sobre essas profecias, sobre tudo isso. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando e não importa, não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, não interessa o que nós achamos. Tudo que foi profetizado na Bíblia, no livro de Deus, irá se cumprir, meus irmãos. E nós sabemos que Deus ele não falha no que ele fala, no que ele diz. Amém? Eu quero que você comente aí o que você acha sobre esse vídeo. Eu quero que você, se tiver algum insight sobre isso, fale com a gente, mostre aí. E venha se inscrever nesse canal, porque eu só vou trazer vídeo bom para vocês aqui. Nós iremos conversar, é um espaço aberto, tá, irmão? Pode comentar, eu vou te responder. É um espaço aberto para a gente conjecturar. Eu não estou afirmando nada, eu não estou dizendo nada, eu não estou dizendo que a Bíblia está falando isso, tá? Estamos apenas conjecturando, que é uma coisa muito boa para nós entendermos a palavra de Deus, amém? E que Deus possa te abençoar, te guardar, e maior do que o oitavo rei, maior do que os 4 cavaleiros, maior do que o anticristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá das nuvens, seus olhos têm fogo, chamas de fogo, e ele destruirá Satanás com o sopro da tua boca. Maior é ele, maior é o nosso poderoso Jesus Cristo, que está em nós e habita em nós, amém? Que você possa se edificar com esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e vem com a gente. Deus te abençoe. Glória a Deus.